O que é eterno não se desfaz, não tem início nem fim. Quão grande és tu, Senhor, soberano em poder, só tu és. Todos os reinos passarão, mas o teu trono é de glória. Quão grande és tu, Senhor, digno de louvor, clamamos teu poder. Rasgue os céus e vem, rasgue os céus e desce sobre nós, rasgue os céus e vem, rasgue os céus e desce sobre nós. O que é eterno não se desfaz, não tem início nem fim. Quão grande é o Senhor, soberano em poder, só tu és. Todos os reinos passarão, O dele permanece de eternidade. mas o teu trono Em é de eternidade. glória. Quão grande és tu, Senhor, Digno de louvor, clamamos teu poder. você pode levantar as suas mãos e dizer: rasga os céus e vem, rasga os céus e desce sobre nós, rasga os céus e vem, rasga os céus e desce sobre nós, rasga os céus e vem, rasga os céus e desce sobre nós. Adorar. Aleluia! Eu gosto de pensar que Jesus, Ele é a exata expressão de Deus Pai. Amém? E Jesus declarou com muita firmeza que Ele é a ressurreição e a vida. E Ele disse que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E quando eu penso em vida com abundância, uma vida abundante, eu penso também que essa mesma palavra significa uma vida incomum, uma vida extraordinária, uma vida diferenciada. Quando Deus chamou o povo de Israel do Egito, e a intenção de Deus era levar o povo para a terra prometida, quando eles estavam próximos, o Senhor permitiu que 12 espias fossem ver a terra que Ele tinha prometido. Lembram disso? E vocês lembram dos nomes desses 12 espias? Josué e Caleb. E os outros 10? Não lembra, sabe por quê? Os outros 10 foram pessoas comuns que tiveram uma visão da situação de uma forma comum,
mas Josué e Caleb teve uma visão de fé. E a Bíblia diz que nós fomos chamados, nós que nascemos de novo, fomos chamados para viver pela fé. E quem vive pela fé, vive uma vida incomum, uma vida extraordinária, uma vida que sai do ordinário. E nesta noite, eu vim aqui para falar para você que Jesus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você tem caminhado, como muitos têm dito, sobrevivendo, eu quero te dizer que Jesus não tem apenas uma sobrevida para você, mas Ele tem vida e vida com abundância. E não é uma vida de Maria vai com as outras, mas é uma vida incomum, uma vida diferenciada. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali, atravessaram o Mar Vermelho, e o Senhor permitiu que aqueles espias fossem até o monte ali, nas terras de Hebron. Quando eles estavam ali, a Bíblia diz que eles voltaram com um discurso terrível, e eles se viram como gafanhotos, mas Josué e Caleb, eles tiveram uma visão diferenciada. Eles creram nas promessas do Senhor. Eles creram que aquilo que Deus tinha dito a respeito deles ia se cumprir. E aqueles homens, eles viram o quê? Viram gigantes. E eu gosto de pensar que quando Deus tinha a intenção de levar o povo dele para uma terra que ele tinha preparado, aonde ele declarou que era uma terra de leite e mel, e eu vou pedir para não ter nenhum som, uma terra de leite e mel, a Bíblia também me diz que eles iam chegar lá e as casas já estavam prontas. E se era uma terra de gigantes e as casas já estavam prontas, imagina, essas casas eram casinhas? Não, eram casas grandes. Por quê? Porque ali moravam gigantes. Então aqueles gigantes tinham preparado. Deus não tem qualquer coisa para você. Deus tem o melhor da terra. Aleluia! E a Bíblia diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E aquele povo, quando eles começaram a ver as dificuldades, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar. E eu me lembro que eu tinha o meu lugar secreto. Todos os dias eu ia para o terraço da minha casa e ali eu buscava o Senhor. Mas os meus pais se divorciaram. Quando eles estavam aqui da outra vez que eu ministrei, eu contei muitas coisas, muitos detalhes. E eu chegava na igreja, muitas vezes eu não via casais que eu podia me inspirar. E um dia eu subi para o terraço e eu sabia que a palavra de Deus falava sobre murmuração e que Deus não se agrada da murmuração. Mas vai chegando o final do ano, a gente vai ficando cansado, algumas mudanças não acontecem, algumas coisas continuam da mesma forma, ou outras ainda pioram. Algumas circunstâncias, ao invés de se tornarem favoráveis, elas começam a se tornar um pouco mais difíceis. E naquele dia, eu subi para o terraço e eu falei assim: Pai, eu acho que felicidade não existe na terra. Eu falei: Pai, eu estou muito cansada, e eu me sinto triste. E a única palavra que eu conseguia dizer para Ele é que eu estava cansada. E o Senhor, Ele falou comigo assim: eu fiz o convite, ninguém me obrigou. E o que a gente pensa? Quando alguém faz o convite, esse alguém vai dar o quê? Banquete, né? Quem convida dá banquete. E o Senhor, naquela tarde, Ele falou comigo: eu fiz o convite, ninguém me obrigou. Esse peso que você está carregando não vem de mim, porque eu disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele concluiu com uma frase que eu quero que você olhe para o seu irmão do lado e fale para ele: a história ainda não acabou. Amém? A história ainda não acabou. Eu tinha cerca de 15 anos quando o Senhor falou isso comigo.
E depois disso, nós somos 4 irmãos. Eu tenho 2 irmãs pastoras, um irmão servo de Deus, um levita da casa do Senhor. Todos nós nos casamos com pessoas cristãs, todos nós temos os nossos casamentos na presença do Senhor. E eu posso dizer para você que com a graça de Deus, eu tenho comido o melhor dessa terra. Tem muitas coisas que eu ainda almejo alcançar, mas naquilo que eu tenho alcançado, eu tenho visto o favor do Senhor. Então olhe para o seu irmão e declare mais uma vez: a história ainda não acabou. Aleluia! Sabe, quando Josué e Caleb, eles se depararam com aquela situação, a Bíblia diz que Deus, Ele olhou para eles e Ele declarou o seguinte: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, diz em Deuteronômio 1:34, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. E eu quero que você abra comigo a Bíblia, em Juízes capítulo 1, no verso 12, a partir do verso 12. Juízes capítulo 1, a partir do verso 12. A Bíblia diz assim: Caleb, ele já tinha 85 anos, quando ele tomou posse daquilo que Deus havia prometido para ele. Eu quero te dizer que o exército de Deus, o povo de Deus que está aqui, como exército, não é um exército de conquista. Não é um exército de conquista, porque tudo aquilo que nós precisávamos e necessitávamos no céu e na terra foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, hoje, a igreja, ela está aqui não como um exército de conquista, mas um exército de ocupação. Essa igreja está em Taubaté para fazer diferença e ocupar os espaços aonde Satanás tem tentado manter vidas acrilhoadas, mas Deus conta comigo e conta com você para tomarmos posse, para nos apossarmos de tudo aquilo que Satanás de alguma forma tentou destruir. E a Bíblia diz que ele veio sim para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo que habita em nós, ele veio para dar vida e vida com abundância. E o Evangelho, ele não é má notícia, ele é boas novas, boas novas. Por isso que Deus não quer que a gente viva capengando, duvidando da sua fidelidade, da sua integridade. A Bíblia diz que aquele povo, ele testou o Senhor 10 vezes. 10 vezes eles provaram o Senhor. E o Senhor se irou com eles, porque eles não creram nas boas novas, nas boas notícias que Ele tinha para eles. E muitas vezes, Satanás, diante do cansaço, diante de algumas má notícias que nós ouvimos, ele quer que a gente duvide da integridade e da fidelidade de Deus. Deus não é ótimo nem bótimo, Deus é perfeitamente bom e Ele é digno da nossa confiança. E a Bíblia diz que exceto Caleb e Josué foram os que pisaram na terra e tomaram posse. E Caleb vai tomar posse quando ele tinha 85 anos. E ele tomando posse, ele faz um desafio. E diz Caleb: darei minha filha Áxia em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate Sefé. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, por isso Caleb lhe deu sua filha Áxia por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu:
dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu fontes superiores e inferiores. Eu estou aqui para lhe declarar que o Senhor, Ele é um bom Pai. Se Calebe, na sua forma infinita de viver, soube dar à sua filha fontes superiores e inferiores, o Senhor está aqui dizendo que Ele tem para cada um de nós, não apenas as fontes inferiores, mas também as fontes superiores. É o que Deus tem para nós. E você pode celebrar em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre o Neguebe, o que é o Neguebe? Você pode entrar lá no Google e pode estudar sobre o Neguebe. O Neguebe é uma região de deserto. E ali no Neguebe acontece um fenômeno, algo lindo. Nós estivemos agora no Nordeste e os irmãos ali naquela cidade onde nós estávamos, Itapajé, pela fé Itajavé. Amém? Quando nós estávamos ali, toda hora os irmãos se justificavam. Eles diziam que aquela terra ali, não sei quantos já estiveram naquela região, Itapipoca, Itajavé, pela fé. Quantos já estiveram ali? E eles me contando que aquele lugar é um lugar onde a terra é muito fértil, mas devido à ausência de chuva, aquela região, ela fica aparentando como se fosse assim, é um local onde a vegetação muitas vezes não se desenvolve, mas porque falta chuva. E ali eles disseram, quando chove, tudo fica verdinho. Da mesma forma é o Neguebe. No Neguebe também é um local na Palestina, lá em Israel, é um local onde também há deserto. E o que Deus quer falar conosco sobre isso? Deus está falando conosco que ainda que a nossa vida esteja hoje passando por um deserto, a história ainda não acabou. Ainda não acabou, porque o nosso Deus é um Deus que estabelece tempo e estações, e Ele é poderoso para derramar a chuva temporã e a chuva serôdia. Ele é poderoso para, em momentos de dificuldade, enviar as chuvas que nós necessitamos, para que aquela terra, aparentemente, que não produz, uma terra que está deserta, e se você for pesquisar, às vezes tem ali um bagre sobrevivendo com pouquíssima água, mas quando vem a chuva, aquelas ravinas, elas se transformam em verdadeiros rios, e aquelas sementes que aparentemente estão mortas, elas começam pela força da água, pela ação da água, pela ação da chuva, ela começa a florescer, e é exatamente isso que acontece. O deserto se transforma em jardim. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é a esperança das nações. Ele é a esperança das nações. E como a gente viu aqui, o Senhor não quer que a gente coloque a nossa esperança em homens. Deus não quer que a gente coloque a nossa esperança em circunstâncias, mas Ele quer que a gente coloque a nossa esperança nele. E muitas vezes, eu costumo pregar muito para as mulheres, nós mulheres temos muita facilidade de colocar a culpa no marido, né? Tudo é o marido, tudo é o marido, é o marido, é o marido. Se não é o marido, é os filhos, os maridos sabem, né? Então, tudo é o marido, tudo é o marido. Mas sabe o que nós aprendemos? E é o que Deus tem me ensinado a cada dia? O seu sucesso não está na mão do seu marido, não está na mão do seu filho, não está no seu emprego, não está na cidade onde você mora. O seu sucesso está na sua vida de comunhão com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Jesus Cristo, Ele é a água da vida. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, vamos abrir lá em João capítulo 4, a Bíblia diz que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ela está onde? Em Samaria, em Sicar, junto ao quê? A um poço de Jacó.
E aquela mulher, ela vai ali para buscar o quê? Ela vai buscar água, porque aquela mulher tinha sede. Você que veio aqui sedento, necessitado, sua mente muitas vezes está como que rodando diante de circunstâncias. Eu quero te dizer que você chegou no lugar certo, porque aqui o Senhor tem água, água viva. E quando Jesus se aproximou daquela mulher, e ele pergunta a ela, e ele pede a ela água, e aquela mulher questiona o fato dele estar pedindo a ela água, sendo ele um judeu, e Jesus continua conversando com ela. A Bíblia diz no versículo 10, que aquela mulher diz para ele no versículo 9, deixa eu ler aqui para você poder acompanhar rapidamente, 4:9, a Bíblia diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o presente de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele teria dado água viva. Aquela mulher, a visão dela era totalmente natural. E quando ela, diante daquela colocação de Jesus, ela diz assim: o Senhor não tem com que tirar água. E olha só, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água tornará a ter sede. Na outra tradução diz assim: quem beber desta água terá sede outra vez. Está se aproximando o final do ano. Esse é um momento em que nós começamos a questionar muitas coisas. E as pessoas lá fora, elas estão indo no shopping, comprando presentes, se endividando, mostrando o que tem e o que não tem. E é nessa hora que o Senhor quer entrar na nossa vida de uma maneira poderosa, dizendo para nós que Ele é a verdadeira água que nos satisfaz. Sabe por quê? Nós mulheres gostamos de comprar sapato, gostamos de comprar bolsa, não é assim? Gosto de falar para as mulheres, os homens vão recebendo. E o que a gente pensa? Se eu comprar mais uma bolsa, se eu comprar mais um sapato, então eu vou me sentir melhor, vou me sentir mais satisfeita. Mas eu quero dizer que você vai comprar, vai se endividar e vai tornar a ter sede. E aquela mulher, ela tinha tanta sede de algo mais, que ela começou a se entregar a casamentos. Ela teve um casamento, por algum motivo, aquele homem morreu, aconteceu alguma circunstância, e ela teve um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. Ela não desistiu, ela queria mais, mas aonde ela estava buscando, ela não ia encontrar. Sabe de uma coisa? Quando a gente é solteiro, a gente pensa assim: se eu casar, eu vou ser feliz. Depois casa, se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Se eu adquirir isso, eu vou ser feliz. Se eu adquirir aquilo, eu vou ser feliz. E a gente está sempre colocando a nossa mente e o nosso coração em coisas. E eu quero te dizer nesta noite, se tem alguma coisa que você está dizendo: eu não vivo sem isso, que não seja Jesus. Eu quero te dizer que essa alguma coisa pode ser uma fonte, mas é uma fonte esgotável. E hoje é dia da gente eliminar tudo aquilo que é água rota e olhar para Ele. Ele sim é o autor e o consumador da nossa fé. E quando Jesus fala com aquela mulher, Ele diz assim: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Sabe? Não busque fora aquilo que você já tem dentro. Tem gente que está buscando lá fora, em circunstâncias, em pessoas, em bens. Não busque fora aquilo que você já tem dentro. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós nos tornamos nova criatura. E a Bíblia diz que nós já não somos mais
criaturas comuns, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. E é por isso que nós não precisamos buscar fora, nós podemos buscar dentro, porque dentro de nós passa a habitar o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós, ele é uma fonte inesgotável. Jesus, ele falou que tudo que pedirmos ao Pai, crendo receberíamos. E isso não é para que possamos ter alegria, porque a verdadeira alegria, ela já está nele, mas é para que a nossa alegria seja completada. Então, hoje é dia de nós tirarmos o foco de pessoas, de coisas, e começarmos a focar inteiramente em Jesus. Em Jesus. Quantas vezes a gente levanta e a primeira coisa que a gente faz é olhar o WhatsApp, é olhar o que está acontecendo, sabe? Eu tenho me doutrinado a levantar e a gastar um tempo com o Senhor, um tempo de investimento. Sabe por quê? Porque se você consegue entregar os primeiros minutos do seu dia para Ele, pode ter certeza que Ele se responsabiliza pelas demais horas do dia. E quantas vezes o nosso coração, ele está sobrecarregado, porque pela ansiedade, pela preocupação, pelo que vai acontecer, pelo dia de amanhã, quando Jesus declarou: basta cada dia o seu mal. Amanhã não me pertence. Quantos podem garantir que amanhã vão estar aqui em Taubaté? Quantos podem garantir? Nenhum de nós. Por isso que Deus não quer que a gente venha a caminhar sobrecarregado. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. E muitas vezes a nossa mente, ela está tão sobrecarregada, que a gente não consegue dar espaço para o novo. Como eu vou dar espaço para o novo se eu já estou cheia de sobrecarga? Deus não é Deus de coisas velhas, Deus é Deus de coisas novas. E essa jovem, ela entendeu na velha aliança que o pai dela, um homem de fé, tinha dado a ela uma terra, o Neguebe. Mas ela creu que ele também podia dar a ela fontes, e ele personifica a pessoa do nosso Deus, que não nos entrega circunstância que ele não possa ver com providência. A Bíblia diz em Salmos: bem-aventurado o homem que, passando por um vale árido, faz dele um manancial de águas. Eu não sei se eu contei da outra vez, mas nós enfrentamos um momento um pouquinho difícil em relação ao Davizinho. Não sei se eu contei, mas se eu não contei, eu vou contar de novo. E a perninha do Davizinho, ela um pouquinho arqueada, e o médico mandou que a gente fosse até o ortopedista. E chegando lá, eu me lembro que, eu contei sim, mas quantos se lembram? Amém. Mas eu vou resumir, porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir esse testemunho. E quando eu estava ali, que aquele homem falou várias coisas negativas, e depois eu fui para o especialista, e ele fez todos os exames, e eu tive que aguardar o resultado. Deus falou comigo: não foque nos problemas. Não foque nos problemas, comece a orar por coisas maiores. E eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, abençoa nervos, tendões, ossos. E ali eu comecei agradecendo e dizendo: Senhor, cresça tendões, cresça ossos, cresça musculatura. E comecei a declarar na autoridade do nome de Jesus. E eu me lembro que quando passou, que eles foram ver e consideraram como aquilo uma coisa, um biotipo dele, que não precisava, a gente não precisava se preocupar. E eu levei ele no médico pediatra, que era médico dele, é o médico deles desde que eles nasceram. E aquele homem virou para mim e falou assim: a curva de crescimento do Davi, ela ascendeu.
Sabe, Deus não quer que a nossa mente fique apenas nas circunstâncias. Deus quer que a gente avance. Qualquer circunstância negativa é um palco para Deus mostrar a sua glória. A Bíblia diz que Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. E a nossa mente, ela tem que sempre estar sendo renovada e tendo uma boa expectativa para com o nosso Deus. Aquela jovem Áquisa, filha de Caleb, ela foi criada no deserto. A vida dela foi praticamente toda no deserto, mas ela tinha um pai Caleb, que ele sabia o que era viver pela fé. Sabe? Eu não sei quem foi seu pai, eu não sei quem foi sua mãe, mas você tem um pai no céu, um pai verdadeiro. E esse pai, ele é um encorajador daqueles que o amam. E ele é tão poderoso que ele declara que todas as coisas, sem nenhum limite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E aquela jovem, crendo nisso, ela fez um pedido. E ela pediu a ele. E ele disse: vou te dar fontes, não apenas as inferiores, vou te dar também as superiores. Sabe, a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que pode nos abençoar, não apenas com aquilo que pedimos, mas de forma infinita. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, não conforme o meu poder, não conforme o seu poder, mas conforme o poder dele que opera em nós. E a Bíblia chega a dizer que Deus nos ajuda não só a querer, mas como a efetuar. Por isso eu convido você a planejar na presença do Senhor o seu ano de 2020, porque Deus não é um Deus frustrado, e Ele não tem prazer em ver os seus filhos frustrados. E a Bíblia diz que se pedirmos segundo a sua vontade, nós temos sim o amém de Deus. E eu quero declarar nesta noite que Deus vai trazer, pastor Marcos, muitos corações generosos para esse lugar. E Deus me falou, enquanto eu meditava à tarde, que Ele não somente vai trazer corações generosos para estarem nesta obra, mas Ele vai transformar corações que estão aqui hoje em corações generosos. E o Senhor me falou mais uma coisa a respeito desse lugar, e eu não sabia dessa peça, mas o Senhor falou que Ele está capacitando filhos aqui para o serviço, capacitando para o serviço na casa do Senhor. E sabe, quando eu meditava nessa palavra, pastora Carla e pastor Marcos, o Senhor me dizia que assim como Ele levantou Josué para tomar posse da terra, e Ele disse: tu farás este povo herdar a terra. O Senhor diz para vocês dois: vocês farão este povo herdar a terra. Deus tem muitas coisas novas para realizar, e Deus está contando com vocês. E a história ainda não acabou. O que vocês têm experimentado ainda é gotas daquilo que o Senhor vai fazer. E eu quero convidar você a pensar no melhor tempo da sua vida. O melhor tempo da sua vida. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que esse melhor tempo é a medida do mínimo daquilo que Deus ainda tem para fazer na sua vida. É a medida do mínimo daquilo que Ele ainda tem para fazer. E quando aquela mulher, a mulher samaritana, ela entendeu quem era Jesus, ela não se calou. Ela foi e anunciou a outros. Deus quer que você tenha uma experiência profunda com Ele, não apenas para você se sentir bem, não para você estar aqui nos cultos, não para que você prospere financeiramente apenas, mas para que você possa ir e alcançar outros, para que outros também possam experimentar dessa fonte de água viva, verdadeira, que é Jesus.
Jesus em nós. E a Bíblia diz que Jesus em nós é esperança da glória. E a Bíblia diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? A Bíblia diz que Deus está esperando que você se levante como? O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Tudo que Deus tem feito na sua vida não é para você se calar, é para você abrir a boca e contar a outros. Todas as vezes que Paulo comparecia diante de um rei, de um soldado romano, ele tinha uma única coisa a falar sobre Jesus. E ele contava o seu testemunho. Passaram-se anos. Ele foi à presença do rei Agripa, ele foi à presença de muitos soldados romanos. A Bíblia fala da guarda. Eu estou com um aparelho, não sei se eu vou conseguir liberar. Essa daí. A Bíblia fala a respeito deles, que eles ficavam presos a Paulo. E o que Paulo fazia? Testemunhava. Sabe quantas vezes Paulo deve ter contado o testemunho dele, quando ele estava a caminho de Damasco, o que aconteceu com ele, a luz, quando ele ouviu Jesus? Muitas vezes. Não se canse de contar os seus testemunhos. Não se canse de contar os seus testemunhos. E eu tenho uma palavra para entregar para você que está aqui, que tem servido ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O nosso querido evangelista Reinhard Bonk, que partiu ontem para o Senhor, ele declarou algo que eu quero trazer para a sua vida. Um excelente trabalho para o Senhor vai redundar em mais trabalho. Por isso, pare com essa história de ficar vendo Satanás em tudo. Vai trabalhar com os casais, começa a ter problema no casamento, aí diz, é o diabo que se levantou. Eu vou orar pelos enfermos, já vim doença na minha casa. Sabe o que Satanás quer? Manter você agrilhoado, quer manter você colado no banco, na cadeira, com medo. Medo de quê? A Bíblia diz que os servos, aqueles que estão ali na colheita, são os primeiros a comer dos frutos. E se no seu casamento está havendo problema, você está no lugar certo. Aqui é o lugar certo. E se tem doença, aqui é o lugar certo. Há saúde divina. Sabe, eu tenho ministrado para muitas mulheres, e as mulheres, quando vão passando várias etapas, e existe uma etapa muito difícil na vida das mulheres, que é a menopausa. É uma etapa muito difícil, e muitas mulheres atravessam muitos problemas, e quando eu orava pelas mulheres que estavam nessa fase da menopausa, eu orava assim: Senhor, traz os hormônios aos seus níveis normais. Mas como é o nível normal de uma mulher que está na menopausa? Muitas vezes é a ausência de alguns hormônios, concordam? E aí o Senhor começou a me ensinar como orar. E eu comecei a orar em cima de Salmo 103, quando a Bíblia diz que é Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele que sara as nossas enfermidades, é Ele que redime a nossa vida da cova, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. E eu quero liberar essa palavra para você, mulher que está aqui, que Ele é poderoso para renovar a sua juventude como a da águia. Sabe que eu tenho visto em acampamentos, eu já tenho até alguns testemunhos gravados, mulheres que estavam com todos os sintomas, o Senhor tocou, restaurou, e é lindo ouvir o testemunho delas. Agora, no último acampamento que eu estive, ela gravou o testemunho, e ela disse assim: eu estou como uma menina de 15 anos, sabe o que é isso? Como uma jovem de 15 anos, há esperança para o teu futuro. A Bíblia diz, ouve-se um choro em Ramá, é Raquel chorando pelos seus filhos. Eu não sei por que você tem chorado, mas o Senhor diz nesta noite: reprime a tua voz de choro, porque há esperança para o teu futuro. Reprime a tua voz de choro, porque há esperança para o teu futuro. Quantos homens e quantas mulheres precisam desse renovo no seu corpo físico?
Não tenha vergonha, eu levanto a minha mão. Senhor, eu quero ser renovada todos os dias. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, toca na minha saúde. A tua palavra fala sobre saúde perfeita. E eu preciso de saúde. Saúde para pregar o evangelho. Saúde para ir aos lugares que o Senhor quer que eu vá. Eu preciso de saúde. Saúde perfeita. E a Bíblia diz que é Ele quem perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, redime a nossa vida da cova, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia, assim como fontes de água viva, elas são fontes. Deus não tem gotas, Deus não tem um conta-gota para ir derramando sobre você, não. O que Deus tem é fontes. Jesus, quando Ele queria falar sobre a vida nova que Ele tinha para nos dar, Ele usou a figura de fontes, e Ele não disse que era de fonte de uma água parada, Ele falou que é fontes de água viva, e Ele não disse que ela salta apenas para esse momento aqui, não. Ele diz que ela vai saltar para a vida eterna, para a vida eterna. Só tem um que tem prazer em que a gente ande com medo disso, medo daquilo outro, é Satanás, porque ele agrilhoa o homem no medo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, quando Pedro e João foram presos, porque eles tinham curado aquele homem na Porta Formosa. A Bíblia diz que eles saíram da prisão, e quando eles estiveram com os cristãos que estavam reunidos, eles contaram tudo o que houve, e eles levantaram um clamor, e eles disseram: Pai, nós te pedimos, eu estou parafraseando, ele disse assim, dai-nos ousadia para pregar, enquanto o Senhor cura, liberta, enquanto o Senhor faz milagres. A Bíblia diz que eles pediram ao Senhor ousadia. E você sabe como é que Deus respondeu? A Bíblia diz que aquele lugar tremeu, houve um terremoto. Todas as vezes que você vê na Bíblia grandes acontecimentos da parte de Deus, esses grandes acontecimentos, eles são marcados também por terremoto. Eu poderia contar vários, mas eu vou contar um. Quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto. Quando Jesus partiu, houve um terremoto. E nesta noite, nós vamos pedir ao Senhor para que Ele venha sacudir a nossa vida no poder e na unção do Espírito Santo, para que nós não venhamos a viver uma vida agrilhoada, nem acuados, mas nós venhamos a viver uma vida com ousadia. Sabe de uma coisa? Eu vou concluir aqui. Tinha muitas coisas para a gente falar, mas o tempo não nos permite. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Sabe? Quando Jesus ele fala sobre que Ele é a água da vida, eu quero falar para você algo. Você está vendo essa água aqui? Você está vendo essa água? A água, ela não passa pelo processo de digestão. Quando eu bebo a água ela é absorvida por osmose. E a molécula d'água se une à célula sanguínea. Depois você pode estudar a respeito disso. Mas eu quero te dizer que aí apresenta algo muito importante. Jesus falou em João 15:7. Ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Sabe? É eu nele e ele em mim. É como a água, ela se liga à minha célula sanguínea. Eu nele e ele em mim. Se eu permanecer nele e ele em mim, Ele já está em nós. Nós temos que permanecer nele. Tudo é tudo. Não é verdade? Tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Eu vou ler exatamente como diz o texto, para você não guardar as minhas palavras, mas você guardar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa por si mesma. A Bíblia diz em João 15:7, vou ler na tradução da NVI:
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Lembra da água? A água em você é Jesus em você e você nele. Não há portas fechadas, não há limites quando você está nele. Porque nesse mesmo texto, Jesus declara que sem ele nós não podemos fazer nada. Quando o povo de Israel passou pelo deserto, a Bíblia diz que Deus disse que ele levou o povo para o deserto para humilhar eles. E a gente pensa, mas como é isso? Deus vai colocar a cara deles, humilhando eles? Não, esse humilhar também fala de depender dele. Às vezes Deus permite que a gente passe circunstâncias, situações, para que a gente venha aprender a depender exclusivamente dele. Eu estava indo com 16 anos para o Mato Grosso, Cuiabá, para uma obra missionária. E Deus falou comigo no trajeto, eu tinha 16 anos, junto com uma outra missionária. Deus falou comigo, eu vou dar a vocês uma experiência para que vocês dependam exclusivamente de mim. Nós chegamos 9 horas da noite em Cuiabá, cheio de material, e quando nós chegamos lá, não tinha ninguém nos esperando. 2 jovens, não havia ninguém nos esperando. Naquela época não tinha celular, nós sabíamos que a igreja ficava em Várzea Grande, mas nós não tínhamos detalhes, e o diácono que era responsável em nos buscar, por algum motivo ele não havia chegado. E aquela era a experiência. Foi quando o Senhor começou a falar comigo e a direcionar tudo que nós devíamos fazer. Nós conseguimos uma carona, um pastor estava na rodoviária com a família, e nós perguntamos, ele disse, olha, Várzea Grande é uma cidade, mas eu vou levar vocês até a rodoviária, e lá vocês vão pegar um ônibus. Agora pega um ônibus e vai para onde? Porque Várzea Grande não era um bairro, era uma cidade. E como achar uma igreja numa cidade? E quando nós pegamos aquele ônibus cheio de material, e eu confesso a você que meu coração estava cheio de alegria. Mas você vai pensar, mas tu era louca? Não, eu estava confiada no Senhor. Ele tinha dito para mim na palavra, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E aquele que chama é aquele que capacita, é aquele que garante em meio às circunstâncias, por mais complicadas e difíceis que sejam. Sabe o que aconteceu? Nós pegamos aquele ônibus, e quando nós passamos um paredão enorme, o Senhor falou, na próxima esquina vocês vão descer. E eu falei para minha amiga assim, nós vamos descer aqui. E ela também, uma mulher de fé, desceu. Descemos em frente a uma casa verde, toda iluminada. Mas nós não batemos ali. Perguntamos a uma pessoa onde ficava uma igreja evangélica, porque lá nós íamos nos informar a respeito da igreja para onde nós estávamos indo. Alguém nos levou até uma igreja evangélica, e lá nós conversamos com a pessoa responsável, e ele falou assim, olha só, tem um diácono que mora ali naquela casa verde, e ele é dessa igreja aí que vocês falaram. Quando nós chegamos lá, qual era a casa? Do diácono. O diácono que estava responsável por ir nos buscar. Só que ele pensou que nós íamos chegar 8 horas da manhã, ao invés de ser 8 horas da noite. Mas nós estávamos lá, no lugar exato aonde nós tínhamos que estar. E aquele homem nos levou para a casa do pastor, e o favor de Deus veio sobre nós. Sabe, as circunstâncias que vêm para a nossa vida, muitas vezes nós nos desesperamos, mas o Senhor está dizendo, mesmo as circunstâncias mais difíceis, são as circunstâncias aonde eu vou atuar, e você vai ter uma experiência nova comigo. A Bíblia diz em Isaías 43, verso 18, não vos lembreis das coisas passadas, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E ele diz assim, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 41:18 diz, abrirei rios nas colinas estéreis. Tem pessoas aqui, que existem áreas da sua vida, onde você não tem tido êxito, são áreas estéreis. O Senhor está dizendo nesta noite, mude a sua maneira de pensar,
Deixa a água do meu espírito lavar a sua mente e transformar a sua mente, porque eu quero fazer com que essas áreas se tornem terra fértil, mas pensamentos, ensinamentos errados têm limitado a sua caminhada. Se abra para a palavra de Deus. Sabe, às vezes a gente pensa que tudo vai vir do altar, mas Deus também tem na sua casa. Ele quer que você tenha um altar, um lugar onde você todos os dias vai parar para ouvir a voz dele. E a Bíblia diz assim: transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Olhe para frente e não para trás. E eu quero concluir. A Bíblia diz assim em Filipenses 3,13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei o que você vai fazer no ano de 2020, mas eu sei uma coisa. O apóstolo Paulo diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Vamos ficar de pé. Deus tem coisas novas a fazer, mas Ele quer que você ligue o gatilho e comece a focar, não naquilo que você está vendo. Aquilo que você está vendo é aquilo que você pode descrever, mas Deus está nos chamando hoje a fazermos declarações de fé. Quantos estão entendendo? Fazermos declarações de fé. Talvez a situação é essa, todo mundo está vendo. Talvez você seja conhecido por essa circunstância que você está vivendo, mas o Senhor está dizendo: pare de descrever as circunstâncias, comece a fazer declarações de fé. Quando o Senhor queria ensinar para Ezequiel a profetizar, Ele falou: você está vendo o vale de ossos secos? Ele falou: estou. Pode acaso esses ossos reviver? Ele falou: tu sabes. E o Senhor então começou a ensinar para ele, e ele começou a dizer: profetiza, profetiza, profetiza. O ano de 2020 está chegando. Não é tempo da gente se endividar, é tempo da gente se preparar para o novo. Não é tempo da gente se enrolar, é tempo da gente se preparar para o novo. Deus é fiel e Ele disse que Ele vai abrir caminho no deserto. Amém? Aleluia. Aleluia. Você que nesta noite entrou aqui e que ainda não declarou Jesus publicamente como seu único e suficiente Salvador. Você que trouxe um convidado, você que é da igreja e trouxe alguém convidado, e você sabe que essa pessoa ainda não entregou sua vida a Jesus, ou você acha que não, pergunte a ela se ela não gostaria hoje de entregar a vida dela a Jesus. Fale com ela, você não gostaria hoje de entregar sua vida a Jesus? Você não gostaria hoje de convidar Jesus para ser seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Traga essa pessoa aqui. Se ela disse que quer, traga essa pessoa aqui agora. Aleluia, 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 aleluia. Tem mais alguém que quer viver essa vida nova? Essa vida nova que Jesus tem para você? Traga essa pessoa. Fale com essa pessoa que está ao seu lado. Seja samaritana para essa pessoa. Aleluia. Aleluia. Traga essa pessoa. Deus tem caminho no deserto. Aleluia, aleluia, aleluia.
Agora eu quero fazer um segundo apelo. Esse apelo parece um apelo comum, mas ele não é comum. Porque essa palavra, ela não foi uma palavra que eu resolvi entregar, porque eu achei ela bonitinha. Mas foi uma palavra que o Senhor me entregou, para eu entregar nesta noite. Há pessoas aqui que estão cansadas, mas elas querem ser renovadas por Jesus. O Senhor está dizendo: vem, vem, vem. Você que está se sentindo cansado, você que está se sentindo cansado pelas circunstâncias, venha. Ele faz o convite: vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, para receber o novo, você tem que abrir mão do velho. Para receber o novo, você tem que abrir mão do velho. Nós vimos naquela peça quantos pesos estavam sendo colocados sobre o pastor. Talvez muito peso está sendo colocado sobre você. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para arrancar esse peso e renovar a sua vida, renovar a sua mente, renovar o seu coração para coisas novas que Ele quer fazer na sua vida. Vem aqui à frente. Aqui é lugar de renovo. É aqui que o Senhor vai tirar o peso. E Ele diz: venha, venha, eu faço o convite. E quando Ele convida, Ele garante. Eu vou pedir o pastor Marcos para dar continuidade aqui, por gentileza. Aleluia. Queremos te adorar, Deus, porque nesta noite cremos que famílias foram restauradas. Cremos, Senhor, que lares mudarão através da atitude de cada sacerdote, de cada mulher, Deus, sábia nesta noite. Senhor, queremos te pedir, Deus, se houver algum pai aqui aflito para o seu filho ou pela sua filha, Espírito Santo de Deus, toca aonde tiver esse filho e começa a mover o sobrenatural. Nesta noite cremos também que pessoas foram libertas da bebida, pessoas foram libertas das drogas, pessoas foram libertas do homossexualismo. Nós cremos que nesta noite foi noite de milagre, noite onde o Senhor tocou em vidas. E eu quero te pedir, Espírito Santo, preserve esse ambiente, essa atmosfera. Nós iremos sair deste lugar de glória, mas aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor venha nos dar por herança. Aonde colocarmos as nossas mãos no decorrer desta semana, que seja abençoado, que o nosso falar, que a nossa palavra venha trazer vida para as pessoas e não morte. Por isso, Espírito Santo, continue trabalhando nos nossos corações, continue nos nossos processos, continue a completar a tua boa obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas. Queremos apresentar todos aqueles que aceitaram Jesus nesta noite diante de ti. Perdoa os pecados deles, sara as feridas e escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro. E aqueles que vieram aqui cansados, sobrecarregados, que eles possam trocar o fardo com o Senhor, porque o teu jugo é leve e o teu fardo é suave. Que eles saiam daqui, Deus, leves. Senhor, que toda opressão na mente, em nome de Jesus, venha cessar. Que toda depressão, que toda ansiedade, em nome de Jesus, venha ser, Deus, dissipada do meio do teu povo. E nos dá a vitória, Senhor, em nome de Jesus, que nós te pedimos. Amém. Estenda tuas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todas as famílias de Deus, espalhada na face da terra, e ora aqui reunida e denominada como Igreja Batista da Graça, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam bem alto: amém, com uma salva de palmas. Nossa celebração está terminada. Aleluia.